Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de linguagem Scala. Na aula anterior a gente aprendeu ali sobre a constraint check e foi uma aula interessante porque ocorreram alguns erros ali que não planejados, então a gente teve que estabelecer ali, traçar uma linha de investigação para entender por que o erro aconteceu, as formas de correção do erro. Então foi uma aula bastante interessante ali, a aula das check constraints ou restrição check. Agora a gente vai aprender uma outra restrição que é a restrição default. Como o próprio nome já diz, ela define um valor default para uma tabela de um banco de dados, caso a gente não insira nenhum valor nessa mesma coluna. Então, por exemplo, a gente definiu aqui a coluna estado e a gente está falando que o padrão, ou seja, caso a gente não insira valores para essa coluna, ela automaticamente vai receber ali o estado de São Paulo. Então, vamos fazer um teste aqui para ver como fica. Só lembrando aqui que a gente vai usar para esse teste a tabela cidades. Essa tabela cidades tem 4 campos, sendo que um deles a gente vai colocar aqui a nossa restrição de default. Então vamos lá, vamos excluir aqui as marcações, vamos dropar caso exista a tabela cidades e inserir e recriá-la novamente, agora com a constraint default. E agora a gente vai inserir aqui primeiro Uberlândia. Perceba que aqui neste caso nós estamos inserindo o estado. Então aqui, ó, no segundo valor é coluna estado e aqui é coluna estado. Nas duas últimas linhas aqui a gente está omitindo aqui, ó, a coluna estado. A gente está usando só o nome da cidade e a população. Então automaticamente esses dois registros aqui, ó, esses dois registros, tanto de Campinas como de Ribeirão Preto, eles deverão aqui receber a constraint SP aqui como default, uma vez que a gente não está passando valores para ela. Então vamos fechar aqui. Então vamos inserir aqui o primeiro registro. Eu não lembro se eu inseri, não, que ele não está no log aqui. Vamos inserir o segundo registro. Ele não está no log aqui. Vamos dar um select para ver o que a gente tem na tabela. Temos os dois registros inseridos. Agora vamos inserir aqui, ó. Perceba, isso é interessante a gente perceber que a gente não está passando aqui a coluna estado para inserir como a gente está passando nas duas linhas de cima aqui. Então vamos aqui inserir Campinas e Ribeirão Preto. Perceba que eu não inseri nenhuma informação de estado aqui, mas se nós executarmos um select na tabela estado, perceba que a gente tem aqui, ó, o estado de São Paulo. Aí, como você me pergunta, como que a gente não inseriu nenhuma informação de estado aqui e apareceu o estado de São Paulo aqui? Isso tudo graças aqui à nossa gloriosa check constraint, nossa constraint default aqui. Que caso a gente omita essa informação, ela vai definir um valor específico aqui como default para essa questão aqui. Ok, pessoal? Então vamos entender aqui mais abaixo como que a gente faz para inserir quando a gente já tem uma tabela criada. Então vamos descer aqui. Perceba que aqui a gente vai fazer, dá um clear aqui. Aqui a gente vai fazer a mesma operação, só que com outro exemplo. Agora a gente vai usar uma tabela aí denominada venda. Então a gente vai usar a tabela venda. Essa tabela venda, ela tem 3 campos, sendo que um desses 3 campos aqui a gente está definindo uma coluna default para ele com a função now. O que essa função now faz? Ela registra a data e a hora que a gente executar o comando. Então, a hora que a gente executar o comando, ela vai registrar na tabela. Ok, pessoal? Então vamos lá, vamos fechar aqui. Só lembrando aí que a coluna é do tipo datetime, né? Como a gente vai usar a função now aqui, que ela grava a data e a hora,
o tipo de dado da coluna tem que ser o datetime. Mais à frente a gente vai fazer algumas videoaulas aí para mostrar como a gente trabalha com datas no MySQL. Então vamos criar a nossa tabelinha aqui. Criamos a nossa tabela. E olha o que a gente vai fazer aqui, ó, como exemplo. A gente vai dar um insert, só que a gente vai estar usando só o ID e o número da venda. Então, como a gente não está usando aqui a coluna data da venda, quando a gente fizer a inserção, o que vai acontecer? Ele vai pegar automaticamente a data e a hora atual, ok? Então vamos lá, vamos executar o primeiro insert aqui. Inserir, eu vou esperar um minutinho aqui para inserir os outros dois, para a gente pegar uma hora diferente ali nos segundos. Inserir a segunda linha, vou esperar mais alguns segundos e vou inserir a terceira linha. Vamos dar um select na tabela venda. E aí, tá aí, ó. Perceba que os segundinhos que eu esperei foi para mudar aqui, ó. Esse último valor aqui, que é o segundo aqui, ok, pessoal? Então tá lá, ó. Ele inseriu os valores que eu deixei explícito aqui, nessa primeira coluna 1 e 2545 como número da venda. E o que ele fez aqui pra gente, ó? No campo default, vamos mudar a cor aqui, ó, no campo default, ele inseriu a data e a hora pra gente, mesmo a gente não passando essa data e a hora aqui. Ok, pessoal? Então, mais um exemplo aí do que a gente pode fazer com a nossa restrição ou constraint default. Ok, pessoal? Vamos fazer mais um exemplo abaixo aqui. Deixa eu apagar tudo isso daqui, vamos minimizar aqui. Que é a mesma coisa que a gente fez com a constraint check, que é como a gente define uma constraint nova com a tabela já criada. Então, nós vamos criar aqui a tabela cidades, excluir ela caso ela já exista. E o que a gente vai fazer aqui? Não, alter table na tabela cidades, que é a tabela que a gente vai fazer alteração. Alter estado, que é a coluna que eu estou definindo aqui, que eu vou querer constraint de default. E falando, olha, set default, ou seja, configure para mim o default dessa coluna como São Paulo. Então, se eu executar aqui, ele criou para mim. Então, se eu fizer, eu vou rodar o insert que está aqui em cima, ó. Se eu executar o insert, ele vai fazer a mesma coisa para mim. Deixa eu dar um select aqui na tabela cidades. Ctrl C, Ctrl V. Vamos executar aqui, tá lá, ó. Funcionou da mesma forma como a gente tinha definido acima. Essa constraint ela é bem tranquila, bem simples aí de a gente entender. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa aula não deu problema, né? Ela é mais simples, então não deu problema. Então, aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais.